Bem, meu amigo, minha amiga, você está no Comente Bíblia. Esse é o terceiro e último vídeo da semana. Eu parei as narrativas no meio de um momento em que o profeta Ageu, Zacarias estão profetizando, né? Sobre a questão da construção do templo, a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Fizemos uma pausa nos dois últimos vídeos para falarmos sobre esse período do Império Persa que vai desde a época do Ciro até a época do rei Dário, imperador no caso, tá bom? Nos siga aí e veja os últimos vídeos, ajude a divulgar o nosso trabalho que é voluntário e que está aí nesse canal Comente Bíblia desde 2018. A todos que estão conosco, meu muito obrigado mais uma vez. Você já é inscrito? Ok, divulgue. Não é inscrito? Se inscreve, me ajude a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Valeu! Bom, vamos dar seguimento então nas narrativas, na leitura bíblica. Você que tem Bíblia em ordem cronológica, você vai poder pegar aí sua Bíblia e abrir na página 967, tá? E na Bíblia em ordem comum, você pode procurar em Ageu capítulo 2, onde fala da destruição dos reinos futuros, do versículo 20 ao 23, vai dizer que a palavra do Senhor veio a Ageu uma segunda vez, né, no 24º dia do 9º mês, dizia para falar com Zorobabel, governador de Judá, e assim: eu farei tremer o céu e a terra, eu derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros e virarei os carros e os seus condutores, no caso os cavaleiros, né? Eu farei isso, diz o Senhor. Cada um dos inimigos vai destruir o seu companheiro pela própria espada, ou seja, o inimigo vai se autodestruir, como foi na época do Gideão e como virou até costume o povo de Deus orar a Deus pedindo: Senhor, que eles se destruam mutuamente e o Senhor seja glorificado, mas nós estejamos livres dessa pressão inimiga que é constante. E aí no versículo 23, interessante, diz: naquele dia. Essa expressão naquele dia, a gente sabe desde a época de Isaías, Jeremias, né? Aquele dia muito relacionado ao dia do Senhor. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Agora, nós vamos ao texto de Zacarias, no capítulo 1, do versículo 7 ao 13. Zacarias 1, versículo 7, diz: no 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite ele teve uma visão. Apareceu em frente dele um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Tudo quanto é coisa relacionada a uma visão celestial, espiritual, profética, é importante. Por exemplo, a localização, a cor, a forma de tudo que é visto. E o que ele vê primeiro aqui é um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Cavalo vermelho representa guerra. Esse cavaleiro no cavalo vermelho, ele está entre murtas e em um desfiladeiro. As murtas crescerão ao invés de espinho, ou substituindo espinhos, diz uma das profecias relacionadas ao milênio. Muitas pessoas colocam o nome de suas filhas de Esther, não é? Só que é Adassa, Esther, mesmo nome, tá? Só que Esther é uma palavra hebraica que quer dizer estrela. Já Adassa vem do persa, vem de murta, que é essa plantinha. Os judeus, os israelitas usavam ela representando, ou lembrando, trazendo à memória essa promessa no milênio, né, do Messias, onde elas substituiriam espinheiros, ou seja, ao invés de espinho, flores. Um tempo de bonança, um tempo de paz, tá bom? Esse cavaleiro, montado no cavalo vermelho, estava no meio de murtas e em um desfiladeiro, diz aí Zacarias, capítulo 1, versículo 8. E aí vai dizer que atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos.
outros diriam amarelo, baios, né, e brancos. Então eu perguntei, quem são estes? Aí o anjo disse, eu vou lhe mostrar quem são. Versículo 10 diz, o homem que estava entre as murtas, o homem montado no cavalo vermelho, entre as murtas, ele explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Opa, peraí, então montado no cavalo vermelho é o anjo do Senhor? Olha aí o versículo 8 que você vai entender. Apareceu um homem montado num cavalo vermelho em meio às murtas. Agora está aqui bem claro que eles foram relatar ao anjo que estava entre as murtas. Então, eles dizem o seguinte, os outros três dizem o seguinte, percorremos toda a terra e encontramos em paz e tranquila. Então, o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá com as quais estás indignado há 70 anos? É uma pergunta. Até quando o Senhor não terá compaixão? Então o Senhor respondeu boas palavras e confortadoras ao anjo que estava comigo. Tá bom. Seguindo o versículo 14 de Zacarias, capítulo 1, algumas instruções para Zacarias. O anjo disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso para com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Veja bem, essas nações que estão tranquilas aí, não é simplesmente porque estão tranquilas, é porque elas fizeram o mal e mesmo assim se sentem muito bem em ter feito o mal. Qual foi o mal que essas nações fizeram? Ponto. O Senhor estava querendo corrigir o seu povo. O Senhor usou essas nações para corrigir o seu povo. Porém, essas nações excederam na correção. Passaram acima, foram além daquilo que o Senhor queria determinar. Isso me lembra o quê? Me lembra um detalhe chamado Satanás. Muitas vezes as pessoas na Bíblia confundem provação com tentação. Tem um texto que diz que Deus a ninguém tenta. E também outro que diz que Deus prova todo mundo. Todos os que são filhos, que têm aliança com Ele. Então, uma coisa é a aprovação, ou a prova que Deus impõe para cada um que está vivendo um relacionamento com Ele. A outra coisa é a tentação. E o que é a tentação aqui, configurando nesse texto, são os excessos que Satanás, ele, de alguma forma, ele tenta impor dentro da provação que Deus está colocando. Porque o Senhor não vai provar além de suas forças. Entende? Ele não excede. Quando há um excesso na prova, não foi o Senhor. Ele só leva você até o limite. Porque a prova tem a ideia de te edificar, fazer você crescer. A tentação não. A tentação, a ideia é te matar, te pôr para baixo e simplesmente desanimar a sua vida. E essas nações, elas simplesmente fizeram isso. Elas excederam, naquilo que o Senhor tinha programado, vamos dizer assim. O verso 16 de Zacarias 1 diz assim, por isso assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será estendida sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. E diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. O Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Essa é a resposta do Senhor, para o anjo que perguntou aqui. E aí, seguindo em Zacarias, lá para o capítulo 4 agora, no versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Volta agora para o capítulo 1 de Zacarias, versículo 18, diz assim, depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres
Quando ele tem a visão desses 4 chifres, primeiro, veja bem, eram 4 cavaleiros em 4 cavalos, né? Agora ele está vendo 4 chifres, nós sabemos que chifre na Bíblia não tem nada a ver com cornagem, não. Chifre na Bíblia é poder, representa tronos, ou potestades, ou principados. Aí eu falo cornagem, você deve estar achando engraçado, mas cornos, tá? Chifre, cornos, é a mesma coisa. Mas na Bíblia tem esse sentido de poder. No verso 19 diz assim, ó, eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Isso que? Os 4 chifres. Ele respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E aí ele depois me mostrou 4 artesãos, ou artesãos, né? E eu perguntei, então, o que eles vêm fazer? Na parte B do versículo 21 diz, os artesãos, né, vieram aterrorizar e quebrar esses 4 chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. 4 chifres dispersos por 4 artesãos. Ok. Vamos lá em Zacarias capítulo 2 agora, do versículo 1 ao 12. Vai falar do homem com uma corda de medir. A terceira coisa que ele viu agora foi esse homem, né? Segurando uma corda de medir. E eu perguntei, onde você vai? Medir Jerusalém para saber o cumprimento da largura, é claro. Verso 3 diz, o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao encontro do homem que ia medir Jerusalém. Eu creio. Verso 4. Então esse anjo disse assim, ó, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanho. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela eu serei a sua glória. No verso 6 de Zacarias 2, vai dizer que, assim, atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalharei aos 4 ventos da terra. Atenção, Sião, escapem vocês que vivem na cidade de Babilônia, versos 6 e 7. Então tá muito claro. O Senhor iria dispersar as cidades ou as nações que infligiram terror ao povo de Deus. E aqui não se trata do Império Babilônico, mas da cidade de Babilônia. Porque o Império Babilônico já caiu para os medos persas, na época do Ciro, tá bom? E agora o Senhor iria julgar essas nações. Ou seja, tem um tempo em que a gente vê as coisas acontecendo e a gente deseja que justiça seja feita. Na terra é difícil a gente ver isso acontecer, mas com o Senhor é diferente. O tempo passa e você vê na história ele dizendo, peraí, agora eu vou julgar as nações que se excederam naquilo que eu tinha determinado para a correção do meu povo, né? Ok? No versículo 8 de Zacarias 2 diz, ele me enviou para buscar sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos de Deus. É outra expressão, na menina dos olhos dele. Aqui é outra expressão que muitas pessoas querem pegar como literal. Você imagine, olhe, quem tocar no povo de Deus é como tocar na menina do olho de Deus. Não é literal, preste bem atenção. A questão é quando você está com os olhos fitos em alguma coisa, aqui ó, você está olhando para cá, tá? Você está vendo claramente o que está acontecendo com o seu povo. Vamos supor aqui, Deus está de olho ali no seu povo para proteger, para prover, para cuidar, guardar, para instruir, para dar direção. E de repente alguém vem fazer mal. O que o profeta está dizendo é que quem mexer com esse povo não vai ficar impune, porque Deus está vendo. Ou seja, quem olha no meu olho está vendo aquilo que eu estou contemplando, vigiando, olhando, observando. Ou seja, ninguém que fizer isso ficará impune de forma alguma. Certo? E é isto. Então, o que acontece aqui é que o Zacarias, no capítulo 3, João 10, vai falar sobre a questão do sumo sacerdote Josué, né? E que é um retrato da expiação de Cristo. E isso vai ficar para o próximo vídeo e eu espero que você possa nos seguir aí. Vamos para frente, meu povo.